Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar a nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o C cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite, no nosso evento Passarela ABENS. Hoje, uma sessão no nosso Departamento de Disfunções Sexuais Femininas com o tema Abordagem da Sexualidade da Mulher Climatérica. Para hoje, teremos apresentações das profissionais Marina Beduski, que é ginecologista, especialista em sexualidade humana pela FMUSP, da Renata Ribeiro, que também é ginecologista, mestre em ciências médicas pela UNB, habilitada em sexualidade humana pela FEBRASGO, também pós-graduada em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP e membro da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Teremos também a participação da Carla Lima, que é psicóloga clínica, também especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP. E para fechar a nossa noite, maravilhosamente, a professora Mara Etienne, que é doutora em Ciências da Saúde pela Santa Casa de São Paulo, mestre em Gerontologia pela PUC de São Paulo, especialista em Saúde da Mulher pela Abrafisme e COFITO, e especialista em Sexualidade Humana também pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Para aproveitarmos ao máximo a nossa noite, vou passar a fala para as nossas colegas, para que a gente possa dar, então, andamento às apresentações e, posteriormente, ao nosso debate. Boa noite. Boa noite, gente. Bem-vinda, Marina. Obrigada, estou muito feliz aqui hoje. Obrigada por todos estarem aí. E vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente dar início. Então, eu vou dar início ao nosso evento de hoje, falando um pouquinho sobre como abordar as queixas sexuais nessa paciente, nessa mulher na pós-menopausa. Então, como todos sabem, no climatério, a gente tem uma diminuição muito abrupta do estrógeno, né, e uma diminuição parcial da testosterona.
A gente sabe, inclusive, que os níveis de androgênio numa mulher aos 40 anos é metade daquele que ela tinha aos 20 anos. E parcial, né, coloquei ali parcial, porque a gente sabe que a produção não é só ovariana, né, a gente tem a produção pela suprarrenal e pela conversão periférica também. E como esses dois hormônios, tanto o estrogênio quanto a testosterona, eles têm grande importância na esfera sexual, a gente, após essa fase, onde começa a ter a queda desses dois hormônios, a gente tem um aumento dessas queixas sexuais no consultório. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né? A testosterona, então, a gente sabe que é o hormônio conhecido como o hormônio da motivação sexual, né? Então, ele tem atuação lá no sistema nervoso central, através dos pensamentos, das fantasias, do humor. Então, se você não tem isso, você acaba tendo uma dificuldade na sua sexualidade. E o estrógeno, então, que é o grande hormônio feminino, né? O estrógeno, então, ele tem a função também na transmissão nervosa central, ele faz parte da produção, faz parte da síntese de vários neurotransmissores, inclusive excitatórios, em relação à sexualidade, então a queda dele pode influenciar sim, né? E o hipoestrogenismo, que acontece nessa menopausa, então vai desencadear sintomas vasomotores, que são os fogachos, os calorões, né? Insônia, alterações do humor e sentimentos negativos, influenciando também na sexualidade dessa mulher. E o estrogênio também tem função na percepção sensorial, e isso pode atrapalhar lá nos nossos genitais, na sensibilidade dessa mulher. O estrógeno também faz parte da produção do óxido nítrico, lá pelas células endoteliais da vagina. O óxido nítrico é um vasodilatador, então, sendo um vasodilatador, você aumenta a vascularização local, melhorando a lubrificação. Se eu estou com hipoestrogenismo, eu tenho dificuldade dessa lubrificação, provocando uma atrofia vulvovaginal. Vejam a diferença, então, a atrofia vulvovaginal, ela diminui a elasticidade vaginal, a secura vaginal, você tem encurtamento do canal vaginal, a mucosa, ela fica mais fina, mais seca, tudo isso provocando essa queixa no consultório de secura vaginal, né? Lógico que você consegue ver no exame físico, mas a paciente às vezes vem te relatando dor e desconforto na relação. Além desses sintomas vulvovaginais, a gente também, a paciente também pode ter incontinência urinária e infecções de repetição, infecções urinárias, infecções vaginais. Por isso que em 2013, esse termo de atrofia vulvovaginal foi sugerido numa conferência que trocasse essa terminologia para síndrome gênito-urinária da menopausa, ou síndrome urogenital da menopausa, para a gente conseguir englobar, então, tanto sintomas vulvovaginais quanto sintomas urinários. E eu acredito ser essa síndrome, falando biologicamente, assim, o que mais atrapalha na sexualidade dessa mulher na pós-menopausa. Além disso, o estrógeno ou hipoestrogenismo, ele pode provocar fragilidade do assoalho pélvico, né, provocando os famosos prolapsos. A paciente às vezes vem no consultório relatando, doutora, eu tô com uma bola na minha vagina. Pode ser também uma cistocele ou retocele, e também os prolapsos uterinos. Isso dificultaria muito na sua sexualidade, não só pela parte anatômica em si, mas essa mulher às vezes queixa de vergonha para ter relação, autoestima, né, por aquela alteração anatômica que ela está lá embaixo, ela se sente um pouco mais constrangida para ter a relação sexual. Além disso, outra importância do estrógeno, outra função é que, por eu já ter falado ali que ele realmente altera essa percepção sensorial da paciente, então ela pode ter uma menor resposta clitoridiana aos estímulos, né, quando realizado ali na parte dos genitais. E às vezes essa paciente vem se queixando de que ela tem até o orgasmo, mas ela demora um pouco mais, né? Ela sente que demora um pouco mais, e antes, às vezes, ela com um estímulo, assim, com menor tempo, ela já ficava estimulada, já ficava excitada. Outra coisa também, as mamas, elas ficam hipotrofiadas nessa fase flácidas, e os mamilos podem perder a ereção, dificultando também a sua sexualidade. Então, diante de toda essa parte, essa alteração hormonal, essa paciente às vezes vem para você com uma queixa sexual. E o que eu faço então com ela? Essa queixa sexual,
às vezes é a pontinha do iceberg. Eu falei dos transtornos hormonais, né, das alterações hormonais que acontecem nessa fase, porque realmente elas são de grande importância, mas junto com isso existem outras coisas que essa mulher passa nessa fase que podem também estar por trás dessa queixa sexual, como estresse, ansiedade, a profissão, os filhos, problemas diádicos, as doenças que vêm aparecendo com a idade, o uso de medicamentos, estilo de vida, autoestima, dupla jornada, enfim, eu vou falar de cada um, como a gente aborda cada um deles, mas eu queria dar uma atenção especial aqui nesse slide para a disfunção sexual do parceiro, né, da parceria, mas principalmente quando o parceiro é do sexo masculino. Então, a gente tem que observar que muitas vezes ela te traz a queixa sexual, sendo que, na verdade, você tem que abordar e perguntar sobre a sexualidade desse parceiro, né? Às vezes ele pode ter uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, e a paciente vem se queixando como se ela tivesse com alguma disfunção, sendo que, na verdade, é do parceiro ou de ambos. Então, sempre perguntar da queixa sexual do parceiro. Então, vamos lá. Eu estou com essa queixa na minha mão. O que eu faço com isso, né? Como que eu faço a minha anamnese? Como que eu abordo essa queixa? Primeira coisa, eu preciso perguntar quando que iniciou. Então, nem sempre ela é secundária a essa queda hormonal, a menopausa. Ela pode ser primária. Essa paciente vem com a queixa de dor na relação, mas ela sempre teve essa dor. Então, eu preciso classificar em primária e secundária, tá? Para eu conseguir até me direcionar quanto à causa hormonal ou não. Segunda coisa, eu preciso perguntar se ela é global ou situacional. Muitas vezes a paciente vem para você falando que ela não se excita mais. Sendo que, na verdade, você pergunta, mas eu não me excito, mas quando eu vejo um filme, quando eu leio alguma coisa, eu consigo ficar lubrificada. Então, é situacional, não é em todas as situações. Quando essa mulher vinha com desejo, com excitação, com orgasmo antes da menopausa, e depois da menopausa ela fala para você que ela, em todas as relações, em todas as situações, ela não tem vontade de ter relação, por exemplo, então é uma queixa global. E se ela é permanente ou transitória? Então, ela já dura mais de 6 meses, desde que iniciou meus sintomas climatéricos, então é uma queixa permanente, você tem que valorizar, ou há uma semana está acontecendo, então pode ser alguma coisa transitória. Segunda coisa, existiu algum fato que determinou o início desse sintoma? A gente está falando aqui de menopausa, de questões hormonais, mas a gente sabe que também pode ter sido por alguma medicação que ela iniciou, ou então alguma questão, não foi depois que eu descobri uma traição da minha parceria, ou então por algum relacionamento abusivo que eu tive, ou um trauma na infância, questões de abuso, né? Sempre perguntar. Pergunto, porque nessa fase agora da menopausa é muito comum, se ela está passando por algum estresse profissional ou familiar, muito comum essas pacientes virem com queixas de ansiedade, depressão, já usando até o antidepressivo, ansiolítico, né? Outra coisa, às vezes os filhos coincidiu com os filhos terem saído de casa, a nossa famosa síndrome do ninho vazio, se bem que tem muitas pacientes que falam que essa saída dos filhos pode até melhorar, né, sendo que elas falam que voltam a namorar, sobra mais tempo para ter relação, para estar junto com a parceria, mas muitas vezes isso para elas pode prejudicar a sua sexualidade. Morte viuvez, né? Tem a situação também daquele luto, às vezes você perdeu o parceiro, a paciente às vezes nessa idade ela tem uma certa dificuldade para iniciar um novo relacionamento sexual, então, e aquela crença também da velhice assexuada, não, para mim já deu, eu já tive, né, já tive a vida sexual, agora tá bom, é assim mesmo, né, então ela pode estar passando por isso, e a perda de emprego ou aposentadoria. Então, às vezes, isso leva a crer para a paciente que ela tem um sentimento de inutilidade e tal, e isso pode prejudicar também a sua vida sexual. Contraceptivo, você vai falar, mas ela está na menopausa, mas a gente sabe que nessa transição, né, a paciente ainda pode estar usando algum tipo de contraceptivo. Pergunto para ela sempre se ela mudaria alguma coisa no seu corpo ou na sua vida, né? Por quê? Isso eu tô querendo abordar um pouquinho a autoestima dela. Tem todo aquele luto pela perda do corpo jovem. Isso pode, né, e muitas vezes é um dos pontos também principais que pode estar afetando a sua sexualidade, né? A autoestima. Doenças,
O aparecimento de doenças nessa fase também é comum. Se ela está usando alguma medicação de rotina, que existem muitas drogas que são supressoras da sexualidade feminina. Se a queixa dela, por exemplo, é falta de desejo sexual, eu sempre pergunto também para ela como que está o ânimo para o resto da vida, né? Porque às vezes ela vem para você, como eu falei, a pontinha do iceberg é diminuição de desejo, por exemplo, mas ela também não tem vontade, não tem ânimo para nada na vida, então você tem que ver isso para você saber encaminhar para o profissional adequado, né? Então, às vezes não é uma queixa de falta de desejo, às vezes é uma paciente deprimida que está ali na sua frente. Pergunto sempre como que está a lubrificação na hora da relação, aí eu quero abordar sempre a excitação, para ver como é que está essa questão hormonal dessa paciente na pós-menopausa. Se ela tem algum desconforto na hora da relação ou dor, lógico que no meu exame físico eu já vi alguma questão de atrofia, de infecção, mas eu sempre pergunto se isso está desconfortável para ela, porque às vezes não é uma questão para ela, ela consegue e lubrifica, né? Não necessariamente eu estou com atrofia, eu vou ter dificuldade. Então pergunto para ela. E quando ela tem as duas queixas, eu tenho falta de desejo e tenho dor na penetração, porque não consigo excitar. Eu preciso perguntar qual que iniciou primeiro. Essa paciente, né, ela como leiga não sabe diferenciar entre falta de desejo ou falta de excitação, então eu preciso operacionalizar isso, eu preciso ver se essa paciente tem um estímulo adequado, aí entra, né, o ciclo de resposta sexual que todos já sabem. Essa paciente está sendo estimulada para sair daquela neutralidade? Ah, ela está. Você tem vontade de iniciar a relação? Tenho vontade. Mas a minha vagina, meus genitais não estão respondendo, eu não estou conseguindo ficar excitada. Aqui eu fico alerta para algum problema de questão hormonal, né? Então, não, eu não tenho, na minha casa é assim, a gente tira a roupa e tudo vai acontecendo tudo muito rápido e não dá tempo de eu ter desejo, e lógico que essa paciente não vai ter resposta dos genitais, né? Depois eu pergunto se essa paciente está tendo orgasmo, porque muitas vezes ela fala que não tem excitação, mas quando ela tem o orgasmo vem, né? Então eu sempre questiono se ela tem dificuldade ou não para ter orgasmo. Como eu falei, o orgasmo às vezes, por diminuir a sensibilidade nos genitais, ele pode estar um pouquinho mais demorado, né? E a masturbação, nessa hora eu pergunto também, aproveito para explicar para ela a anatomia do antes, do depois da menopausa, questiono toys eróticos, se existe jogos eróticos entre ela e a parceria, né? Se não é uma coisa tudo muito rápido. E por último também pergunto qual que é a frequência sexual que a satisfaz. E o parceiro? Às vezes eu posso estar diante de um caso de assincronia, não necessariamente de uma disfunção. O paciente vem para você com uma queixa, eu estou com diminuição de desejo sexual, sendo que, na verdade, ela tem vontade, mas ela tem uma vez na semana, e o parceiro tem 7, então é uma questão de assincronia. Enfim, essa é a abordagem da queixa, e eu preciso deixar isso bem claro, né, fazer todas essas perguntas, para eu poder me direcionar e ter uma noção do que está causando e afetando a sexualidade dessa paciente, para eu conseguir ter uma melhor abordagem terapêutica e encaminhar para os profissionais adequados, dependendo da causa dessa queixa sexual. E é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou chamar para abordagem terapêutica as minhas colegas, para essa equipe multidisciplinar dar continuidade nessa paciente. Uma ginecologista, uma fisioterapeuta e uma psicóloga. Obrigada. Renata, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Bom, então, dando continuidade, eu vou falar agora sobre o tratamento dos impactos do climatério e pós-menopausa na sexualidade. E eu não tenho conflitos de interesse. Bom, então, como já foi bem abordado pela Marina, apesar de nós agora estamos avaliando a parte hormonal, nós nunca podemos perder de vista o aspecto biopsicossocial da sexualidade. Então, mesmo diante de uma mulher que tem uma grande probabilidade de ter impactos orgânicos e hormonais na sua sexualidade, nem tudo é hormonal. E isso deve estar sempre claro. Não é porque ela está nesse período que ela vai deixar de ter impactos psicológicos, conjugais, culturais, e isso é muito importante. Mas, por outro lado, nós temos algo que impacta muito a sexualidade da mulher nesse período, que é a síndrome genitorinária da menopausa, né? A vagina precisa de estrogênio e, assim, nós também precisamos
valorizar essa demanda. Então, vários estudos, grandes estudos populacionais como esse, com mais de 3 mil mulheres, avaliaram as mudanças que ocorrem na vagina na menopausa. E nesse estudo, Estudo Revive, 63% afirmaram ter prejuízo na satisfação no ato sexual, 47% prejuízo na qualidade da relação afetiva, 13% afirmaram que o profissional de saúde questionou sobre esse sintoma na consulta, apenas 13%. E um dado muito impactante, 12% das mulheres sem parceiro disseram que os sintomas eram motivo delas não estarem buscando parceiro. Então, aí cabe a nós essa responsabilidade. Até que ponto nós estamos contribuindo para que mulheres não desistam da sua vida sexual e até afetiva, porque elas não tiveram uma orientação adequada em relação às possibilidades que ela pode tratar essa atrofia genital. E a gente nunca pode esquecer que, às vezes, os sintomas vasomotores podem demorar 7 anos, 50% das mulheres dura mais de 7 anos, mas eles podem acabar e essa mulher deixar de usar uma terapia sistêmica, mas esses sintomas do ressecamento não tendem a melhorar. Então, nós temos que pensar sempre, inclusive, não só no climatério, mas na pós-menopausa, depois dos 70 anos, que algumas mulheres têm vida sexual e querem continuar vivendo isso sem dificuldade. Então, nós temos que realmente, antes da gente falar do tratamento farmacológico, nós temos alguns aspectos importantes. Esse é um período que realmente existe várias doenças impactando a sexualidade, não é apenas a questão hormonal, mas é o diabetes descompensado, a depressão, pode ser o hipotireoidismo, as medicações, às vezes ela está usando uma medicação como um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que pode não ser a mais adequada. Nós podemos falar dos fatores modificáveis na atividade física que vai ter benefício, numa dieta equilibrada, na higiene do sono, no controle de estresse, encaminhar essa mulher, caso seja necessário, para um psicólogo, às vezes é o parceiro que precisa ser encaminhado para um urologista. Então, nós temos muito que fazer em termos de intervenções na qualidade de vida. E, claro, também os tratamentos tópicos. Todo ginecologista sabe bem que nós temos várias opções com poucos efeitos colaterais, sem absorção sistêmica, como cremes de promestrieno, de estriol, mas o problema maior é que às vezes a paciente não fala e o ginecologista não pergunta, porque nós temos opções muito boas. E a gente já sabe que o estrogênio realmente ajuda o trofismo vaginal, tem benefício nessa elasticidade que vai permitir ela conseguir ter a penetração sem dor. Mas uma dúvida que sempre vem é, e ele tem benefício no desejo sexual? Será que o estrogênio também favorece ou é só a testosterona? Então, esse estudo, que foi do grupo de Ribeirão Preto, inclusive da nossa coordenadora do departamento, que é a doutora Lúcia Lara, avaliou justamente os benefícios da terapia hormonal para a vida sexual na peri e na pós-menopausa. E a conclusão foi que, de fato, a terapia hormonal com estrogênio ou estrogênio e progesterona tem benefícios na função sexual, especialmente na dor, como já era esperado, mas quando usado em mulheres menopausadas com sintomas, ou na pós-menopausa precoce até 5 anos. Ou seja, aparentemente, o benefício do estrogênio é indireto no desejo sexual através da melhora dos fogachos, da insônia, do humor, da sudorese. Tudo isso afeta a qualidade de vida, o sono e impacta a sexualidade. Então, dando estrogênio para essa mulher, melhorando os sintomas, são as mulheres que mais podem ter um benefício, lembrando que o ressecamento vaginal é uma importante causa de baixa de desejo sexual. E o uso de SERMs, como raloxifeno, a tibolona, parecem ter um benefício na função sexual, mas os estudos não são tão claros, evidentes, quanto no caso do estrogênio com ou sem progesterona. E agora, passando para os androgênios, nós tivemos esse guideline que juntou várias importantes sociedades, a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, a Sociedade Internacional de Estudos em Saúde Sexual da Mulher, o Royal College de Obstetrícia e Ginecologia, a Sociedade Europeia de Menopausa. Então, grandes sociedades se encontraram
exatamente pelo uso abusivo de testosterona, para trazer as diretrizes de quem deve usar testosterona. Então, para quem que nós podemos oferecer? Para mulheres com desejo sexual hipoativo, que estejam na menopausa natural ou cirúrgica. Como que nós devemos usar? A maioria dos estudos avaliou o adesivo PET de 300 microgramas. Então, é recomendável evitar a via oral pelos efeitos adversos no perfil lipídico e dar preferência pela via transdérmica. Nós não temos mais disponível o adesivo, mas nós podemos usar gel e creme. E por quanto tempo? Bom, os estudos asseguram uma segurança até 2 anos. Porém, esse estudo diz que em 6 meses, se ela vem para uma avaliação e não houve melhora, esse tratamento pode ser interrompido. Quais as dificuldades que nós temos? Bom, uma das dificuldades que esse estudo não trouxe foi dizer, bom, nós temos o adesivo de 300 microgramas que não é disponível. Quanto isso corresponderia em outra via? Então, era uma resposta que a gente não tinha. Uma outra dificuldade é que nós não conseguimos claramente fazer uma associação entre níveis baixos de testosterona e o desejo sexual hipoativo. Então, no MENACM, isso nunca se mostrou que nós poderíamos fazer uma triagem de mulheres com baixa de desejo baseado de nível de androgênio nenhum. Nós sabemos do benefício baseado no uso na pós-menopausa dessa dose específica. E uma outra dificuldade é a falta de confiança dos exames laboratoriais, porque o padrão ouro para avaliar, que é feito apenas em pesquisa, é a cromatografia e espectrofotometria. E o que se faz normalmente é a quimioluminescência, que tem muitas falhas, porque a dosagem da testosterona na mulher é muito baixa. Então, tudo isso dificulta essa condução. E que perguntas não foram respondidas? Como eu disse, qual a dosagem que nós usaríamos de creme, né? O que substituiria o adesivo de 300 microgramas? E uma pergunta que foi, e um fato que foi dito que gerou muita polêmica, né? Inclusive eu lembro da última reunião que nós tivemos sobre, numa das reuniões que nós tivemos sobre o uso de testosterona, o doutor Luciano Pompei colocou que não gostava tanto desse guideline em relação ao de 2014, porque esse dizia que nós poderíamos usar medicações voltadas para homens, adaptadas para mulher. E realmente, quando eu li isso, também me gerou um estranhamento. Então, vamos ver o que os outros estudos mais recentes dizem. Esse é um estudo agora de 2020, e ele reforçou novamente essa orientação. Mulheres que optarem por uso de testosterona devem usar preparações para homens. O uso de 5 miligramas de testosterona ou menos tem sido sugerido, seguido de rigoroso monitoramento de efeitos colaterais e níveis hormonais. Sempre manter níveis fisiológicos do MENACM, nunca suprafisiológicos. Esse mesmo estudo colocou as indicações: o desejo hipoativo com ou sem estrogênio terapia, que era algo que anteriormente se achava que tinha que ter estrogênio, e menopausa natural ou cirúrgica. E alguma das precauções: segurança até 24 meses, nunca níveis suprafisiológicos. Então, esse estudo recomendou 5 miligramas, cuidado com os efeitos adversos. Quando a gente usa via transdérmica em níveis fisiológicos, raramente temos efeitos significativos, pode ter um pouquinho de aumento de pelo, acne, mas nada muito importante. E esse estudo diz que nós podemos reavaliar já em 3 meses, 3 a 6 meses, se houve melhora. Se não houver melhora, podemos descontinuar. E esse estudo de 2021, da Sociedade Internacional de Estudos em Sexualidade Feminina, com nomes muito importantes como Sharon Parrish, Rosella Knapp, Ana Maria Giraldi, trouxe que o uso de medicações voltadas para homens podem ser usados cautelosamente na dose apropriada para mulheres, e fórmulas manipuladas não devem ser usadas pela falta de dados de eficácia e segurança. Então, novamente, essa colocação que deixa a gente bastante em dúvida, né? Porque nós sabemos que as medicações masculinas têm 10 vezes mais. Então, por que eles estão indicando medicações masculinas? E a resposta está aqui. Nós temos, o único lugar que nós temos um creme voltado para mulheres é na Austrália. E esse creme foi lançado agora em novembro de 2020. E ele vem com uma seringa.
E eu participei de um congresso no início desse mês da Sociedade Internacional de Estudos em Sexualidade Feminina, e eles usam o creme masculino nos Estados Unidos, mas eles recomendam que a quantidade seja o tamanho de uma ervilha. É essa colocação que eles dizem. E nesse vídeo, que é do Androfêmea, eles falam que aquela pega uma ervilha e diz, olha, essa ervilha tem 12 milímetros, essa tem 7 milímetros, então ainda assim é impreciso. O ideal é encher um pouco mais a seringa, devolver um pouco para não ficar ar aqui e usar meio ml desse creme. Aqui era o adesivo que foi tão estudado e que infelizmente foi descontinuado na Europa e não tem mais em lugar nenhum. E o congresso que eu assisti recentemente, que é americano, eles usam a testosterona em gel masculina, e esse tubo, lá nos Estados Unidos, é para um dia no homem, vem 5 gramas, então a caixa vem com 30. E aí a recomendação seria que esse tubo seria usado 10 vezes para a mulher, então renderia muito com custo muito baixo. Isso porque eles realmente questionam a qualidade das farmácias de manipulação lá. Então, eles preferem usar com uma quantidade muito pequena do que o manipulado. Mas nós temos um agravante aqui. Nós não temos essa apresentação em tubo no Brasil. Nós só temos o sachê. E quando ele abre, já não pode mais ser reaproveitado. Então, essa é uma dificuldade que nós ainda temos aqui. Então, meu último slide, a terapia estrogênica tem benefícios tanto atópica como a sistêmica, não tem efeitos diretos na libido, porém indiretos, que é muito importante, porque esses sintomas podem levar à baixa de libido, especialmente o ressecamento vaginal. O estrogênio, principalmente o tópico, e mesmo mulheres que usam sistêmico, às vezes vão precisar do tópico, 10 a 25% das mulheres vão precisar ou de um lubrificante, ou ainda de um estrogênio tópico, para levar um aumento da lubrificação, redução da dispareunia, e sempre oferecer, é o mais importante, não deixar essas mulheres com esse desconforto. E para as que não querem ou não podem usar, nós ainda temos hidratantes vaginais, lubrificantes e laser. E a testosterona, com todos esses cuidados que foi dito anteriormente, tem as suas indicações, mas a recomendação é mulheres com baixa de libido na pós-menopausa. Bom, eram essas as minhas colocações. Obrigada, me coloco à disposição para qualquer pergunta. Carla? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Sempre um momento muito feliz, gratificante, poder fazer parte dos eventos da ABENS. Eu quero agradecer diretoria, coordenação do departamento, meus colegas aqui, né, de equipe. Muito obrigada pela oportunidade sempre. Vamos lá. Bom, minha parte hoje aqui é conversar um pouquinho com vocês a respeito da abordagem, né, da psicologia, o trabalho do psicólogo no cuidado da sexualidade de mulheres, né, e das mulheres mesmo, nessa fase do climatério à menopausa, né, e pós-menopausa. De forma a gente contextualizar um pouquinho os estudos e trabalhos científicos que buscaram identificar qual é o conceito, né, qual é a concepção que essas mulheres possuem dessa fase da vida. E esses estudos demonstraram que grande maioria dessas mulheres até conhecem os termos, né, já ouviram falar, né, vivenciam isso, mas possuem uma visão bastante inconsistente e superficial sobre esses fenômenos. Possuem conceitos confusos, pouco discernimento acerca do climatério, pré-menopausa, menopausa, muitas têm o climatério como o mesmo que a menopausa, e principalmente, né, essa demonstração, essa última, predomina uma visão de corpos desvalorizados pelas mudanças que sofrem, né, então é um período muito visto e caracterizado pelo sentimento de perda, então perda da feminilidade, do vigor, de possibilidades vividas, da libido, da sensualidade, acreditam no fim da sexualidade, durante esse período, a vivência desse período, e doenças decorrentes do envelhecimento. Então, essa visão aí é importante para que a gente trabalhe um pouquinho as questões, né, psicoemocionais que envolvem essa mulher nesse período da vida. Vamos lá. Aqui tem também inúmeros estudos que falam das queixas psicológicas nesse período,
da vida da mulher. E esse estudo, com mais de 300 mulheres, de 45 a 60 anos, ele traz uma série de sintomas de cunho psicoemocional, né, dentre eles a depressão, todos eles, né, então nervosismo, cefaleia, irritabilidade, a depressão, né, a insônia, todos eles com uma prevalência muito alta, né, aqueles dividiram num período de pré, peri e pós-menopausa, mas a prevalência sempre muito significativa aí, né, alta das queixas psicológicas e sexuais, né, principalmente psicológicas, nesse slide, em 58,9%, por exemplo, das mulheres, ocorreu a queixa da depressão. Aqui é um outro estudo, com 86 mulheres, que também traz esse mesmo dado, né, então, dessas mulheres, 57% apresentaram diagnóstico psiquiátrico. Né, desses, a gente tem 34,9% de transtorno de ansiedade generalizada e 31,4% de depressão maior. Então, prevalência bastante alta aí dessas condições psiquiátricas e de fatores psicoemocionais. Aqui, né, passar rapidamente, doutora Marina, doutora Renata também trouxeram informações nesse sentido, que a gente vê que, enquanto queixas sexuais, é muito frequente surgirem as experiências sexuais menos satisfatórias nessa fase. É lógico que a gente entende que isso depende muito, né, do contexto todo de vida dessa mulher. Então, da história de vida, de experiências, qualidade de vida, o quanto que ela se cuidou, a parceria, né, isso interfere para que as queixas sejam mais, né, prevalentes ou não nesse momento da vida. Porém, é comum, né, que existam o relato das experiências menos satisfatórias e das queixas sexuais. No caso, diminuição do desejo, a secura vaginal, né, que gera dispareunia. Então, a gente tem também o próprio, outros estudos, como esse que falam do ressecamento vaginal, também da dispareunia, e principalmente a queixa de diminuição da libido, do desejo. Então, a prevalência nesse estudo, olha, de desejo sexual hipoativo foi referido em 55,7% das mulheres. Então, com impacto negativo no relacionamento sexual e na qualidade de vida conjugal, né? Então, não tem como, né, a gente não olhar com bastante cuidado e atenção para essa demanda e para essas mulheres, né? Bom, quando a gente fala do papel, né, do psicólogo, da abordagem psicológica, nesse período de vida, a gente procura entender que existem muitos objetivos, né, do que a gente pode promover para essas mulheres, mas os objetivos gerais são a promoção de escuta, né, intervenções e propostas terapêuticas visando o autoconhecimento dessa mulher, né, então um autoconhecimento propriamente dito, mas também sobre as suas crenças, sobre os valores, sobre os pensamentos disfuncionais, como aqueles que apareceram no primeiro slide, que comprometem suas relações afetivas sexuais e sua qualidade de vida. O outro objetivo geral seria auxiliar a mulher a elaborar as perdas biopsicossociais. Então, tem uma parte que é um fato, né? Ocorrem realmente algumas perdas advindas de dados reais nesse período da vida, e a gente precisa conseguir, junto dessa mulher, né, recursos, muni-la, né, construir recursos para que ela consiga elaborar essas perdas como forma de amenizar seu sofrimento desadaptativo nesse momento da vida. Os objetivos específicos, né? Aqui, quando eu trago os objetivos específicos, eu entendo que independe da abordagem do profissional da psicologia, né? Então, independente da abordagem, a gente também precisa cumprir alguns objetivos específicos, que são de base, né? Então, um acolhimento, a escuta terapêutica, a compreensão da queixa e do diagnóstico preciso, então, que bem a doutora Marina, né, esmiuçou, então, uma anamnese muito bem feita para entender essa demanda, para entender o surgimento dessa queixa, né, a questão da resposta sexual, das fases de resposta. Então, esclarecer acerca das alterações psicoemocionais que podem ocorrer ou que ocorrem em cada caso. Então, o impacto sobre aquilo que ela começa a sentir, né? Então, algumas relatam assim, eu não sei o que acontece
eu tenho só a agradecer, eu tenho coisas boas na minha vida, e eu tenho uma tristeza muito grande, um vazio muito grande, então é impactante, e a gente precisa situar essa mulher sobre essas possibilidades de sintoma emocionais, promover recursos para lidar com as alterações psicológicas e ou comportamentais que surgem, promover e facilitar estratégias de enfrentamento, né, estratégias de coping. Então, assim, recursos, um repertório de enfrentamento e mecanismos de defesa para atenuar o sofrimento psicológico. Promover espaço de escuta relacional, então a entrada da parceria aí, né, então o entendimento dessa dinâmica relacional, então para ajudar na construção de recursos na melhoria do relacionamento, então recursos estes que prezam pela comunicação desse casal, então uma comunicação positiva, assertiva, que muitas vezes não ocorre, cada um está no seu sofrimento ali, né, sentindo as perdas, as dificuldades, e a comunicação sobre isso não é algo simples, então a gente tem que olhar para isso e trazer a parceria para o consultório, o repertório, os roteiros sexuais, então os costumes adquiridos na relação, inclusive na vivência sexual, então a gente tem um script ali que muitas vezes dificulta, né, a resposta da parceria e dessa mulher nessa fase, então explorar os outros roteiros sexuais desse casal, né, poder buscar alternativas nesse sentido também é muito importante. Estimular hábitos e comportamentos de vida saudável, né, sempre. Avaliar e encaminhar adequadamente para outras especialidades. Então, é um fenômeno biopsicossocial, como a doutora Renata colocou muito bem, então não adianta a gente ter um olhar, né, muito psicologizado, muito orgânico, a gente tem que fazer um trabalho mesmo, né, em equipe, e esses encaminhamentos se fazem necessários, fundamentais, no tratamento dessas mulheres. E incentivar e orientar grupos de apoio. Então, assim, muitas têm perfil, né, para terapia de grupo, muitas se sentem confortável nessa terapêutica, então, às vezes, uma proposta de terapia de grupo é importante para que essa mulher possa ouvir outras mulheres com a mesma vivência, com vivências semelhantes, né, para que ela possa se escutar e escutar também outras experiências, né, no mesmo momento da vida. Dentre todas as abordagens, lógico que eu trouxe a abordagem da qual eu tenho prática, né, eu trabalho com a terapia comportamental cognitiva, mas existem diversas abordagens que têm intervenções muito importantes, efetivas, mas né, na aula de hoje eu vou me concentrar, então, na terapia sexual cognitivo-comportamental, que considera o comportamento sexual como um resultado de interações complexas que envolve tanto os aspectos individuais, quanto de casal, familiares, sociocultural, então, esse fenômeno amplo, que não adianta a gente limitar e restringir, né? Na nossa proposta, a gente compreende que disfunção sexual, ela está grandemente associada a sentimentos e pensamentos negativos, globais, em relação ao sexo, direcionados tanto a si mesmas, quanto à parceria, quanto ao casal. Então, dentro da proposta de terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um ecletismo técnico muito grande, várias formas da gente intervir e utilizar essas técnicas, desde que com um objetivo muito claro junto ao paciente, mas eu vou trazer para vocês, até pelo tempo que a gente tem de apresentação, né, a base da construção cognitiva em relação a esse momento da vida. Então, o que a gente vê, né, principalmente na demanda, que surge mesmo de pensamentos que são automáticos, mas que são distorcidos acerca da própria sexualidade, né, acerca da visão de si. Então, a gente tenta trabalhar aí com esse ressignificar. Eu vou trazer o exemplo logo em seguida, né, para me fazer entender. Então, as bases empíricas aqui do tratamento cognitivo-comportamental das disfunções sexuais, que vieram desde lá de Kinsey, Coles, Master e Johnson, né, para a gente conseguir aí, né, esse raciocínio clínico e essa abordagem interventiva aí com essas mulheres. Aqui é só uma ilustração, tá? É um exemplo de um esquema cognitivo disfuncional. Então, que é bastante comum e que tem uma diversidade muito grande em termos de conteúdo. Mas aqui, por exemplo, a falta de desejo sexual, transtorno de desejo sexual hipoativo, que é ausência e inibição de fantasias e interesse por sexo.
Numa determinada situação, né, relacionada a isso, então a mulher visualiza o parceiro nu deitado sobre a cama. O pensamento, a construção cognitiva dessa mulher, normalmente, né, vem com viés negativo, com uma conotação ou ameaçadora ou negativa. Então ela pensa, vai querer sexo e vou sentir dor. Por exemplo, é um pensamento simples? Mas às vezes um único pensamento, uma única construção cognitiva dessa, né, gera, né, todos os sentimentos e comportamentos coerentes com isso. Então o sentimento acaba sendo a ansiedade, o medo, o desinteresse, né, pela vivência sexual, pelo parceiro, o comportamento fuga e evitação, né, da vivência sexual, pressa para terminar o ato, com consequente reforço do desinteresse sexual. Então, mostrar essa construção, ela entender essa construção, né, essa leitura, esse significado, né, que ela está tendo nesse momento da vida, acerca, às vezes, de si mesma, né, a forma como se olha, problema de autoestima, ela precisa compreender como que essa construção ocorre e a gente vai trabalhar, né, na ressignificação disso. Então, de que outra forma você poderia pensar essa mesma situação, por exemplo? Né, você poderia pensar que é um momento para você relaxar junto ao seu parceiro, que é uma troca, um momento de troca de carinho, de afeto, independente de qualquer coisa. Então, a gente vai trabalhando no sentido dessa mulher conseguir ressignificar, tá? Uma série de conteúdos, de conceitos que estão negativos, distorcidos, e que estão, de fato, atrapalhando a sua qualidade, não só de vida sexual, mas às vezes de vida em geral. Bom, aqui é uma reflexão, né, da Lia Luft, que é uma autora que eu gosto bastante, e é uma reflexão que serve para nós, profissionais que acompanham esses pacientes, e para eles, principalmente, né, nesse processo de enfrentamento. O mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui identidade, sem o nosso pensamento que lhe confere alguma ordem. Viver como talvez morrer é recriar-se a cada momento, arte e artifício, exercício e invenção no espelho posto à nossa frente ao nascermos. Algumas visões são miragens, ilhas de algas flutuantes que nos farão afundar. Outras pendem em galhos altos demais para nossa tímida esperança. Outras ainda rebrilham, mas a gente não percebe ou não acredita. A vida não está aí apenas para ser suportada ou vivida, mas elaborada, eventualmente programada, conscientemente executada. Não é preciso executar nada de espetacular, mas que o mínimo seja o máximo que a gente conseguiu fazer consigo mesmo. Muito obrigada, eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Excelente apresentação, Carla. Muito obrigada. Professora Mara. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui com colegas. Bom, é um prazer, claro, estar aqui com colegas que tratam deste assunto tão caro a nós da ABENS. E eu quero começar com uma questão. Gente, a fisioterapia é um tratamento por meios físicos, e esses meios físicos são utilizados por nós de determinadas maneiras, como movimento, terapia manual, eletroterapia, biofeedback, etc. Então, conforme o que nós encontramos, nós vamos trabalhar essas questões especificamente, mas, antes de tudo, a fisioterapia pélvica trata das questões sexuais em relação ao prejuízo orgânico físico da resposta sexual. E isto posto, o que quer dizer pelve, né? É a sede da função sexual, mas é também a sede de outras funções, manutenção dos seus órgãos nos seus devidos lugares, a continência urinária e fecal, micção, defecação e a função sexual. É importante que todos observemos que no início da vida, com o bebê, essas funções são indiferenciadas, com a maturação neural, com o crescimento e as questões sociais de adequação, essas funções se tornam diferenciadas e em algum momento da vida, por alguma razão, alguma doença, algum trauma, essas funções podem voltar a se indiferenciar. Isto posto, vamos observar, por exemplo,
a dificuldade que muitas mulheres têm ao redor do mundo em reconhecer a função do seu assoalho pélvico. Este é um estudo brasileiro, feito aqui na Universidade de Ribeirão Preto, em conjunto com colegas da Noruega, em que foram avaliadas 82 mulheres e 98% acreditavam que serem capazes de contrair o seu assoalho pélvico. No entanto, a verificação foi de que apenas 33% delas eram realmente capazes de fazê-lo corretamente. Esse outro estudo aqui da Unicamp, com 384 mulheres, também atesta isso. Eles dividiram essas mulheres em fases de vida e condições de primíparas ou multíparas e etc. Concluíram que 14% não sabiam contrair corretamente o seu assoalho pélvico, mas a atividade eletromiográfica mostrou que esta contração mudava muito ao longo do ciclo de vida da mulher. É importante observarmos isso. O que é uma contração correta? Contração correta é o fechamento do assoalho pélvico, dos esfíncteres, e uma elevação dessa musculatura no sentido craniano. E observamos a descontração, que é a volta ao seu estado primitivo de repouso. Nós vamos, numa avaliação digital, vaginal ou anal, observar o repouso, a contração, descontração e expulsão. Vamos verificar se há assimetrias, pontos de dor ou inversão de comando. Fazemos esse trabalho, essa avaliação com a mulher em decúbito dorsal, pés apoiados. Isso é importante porque vai ser a forma como ela vai ter braço de alavanca suficiente para comandar o seu desempenho muscular, digamos assim. A inversão de comando é uma coisa bastante interessante para ser observada no exame, porque muitas mulheres não têm a mínima ideia, a mínima consciência do que seja isso, e frequentemente é o parceiro, durante o coito, que dá essa referência para a mulher: olha, você está me expulsando, e ela está crente que está contraindo e dando algum benefício para a sua relação. Então, é importante que a gente possa detectar e corrigir, no caso, este trabalho. Este é um estudo de ressonância magnética, um músculo levantador do ânus, de um lado muito mais atrofiado, com muito menos massa muscular em relação ao outro lado. Isso é o que a gente chama de assimetria e deve ser trabalhado não só o volume, mas a atividade muscular durante o trabalho da fisioterapia. Fazemos isso também com uma eletroestimulação direcionada, o que chamamos também de eletrodiagnóstico. Este é uma sonda vaginal, eletrodo vaginal e eletrodo anal, e vamos procurar ao longo do perímetro da vagina, claro que não é redondinha desse jeito, isso é só didático, mas vamos observar se há simetria de atividade, de sensação nos 4 quadrantes. Este aqui é um exemplo de um biofeedback eletromiográfico, onde vemos logo de cara uma hipertonia do assoalho pélvico. Nesta faixa azul, a mulher deveria ter feito 3 contrações simétricas e voltar ao estado de repouso, e isto não acontece, ela não consegue controlar a musculatura. Hipertonia, incoordenação, o que leva à disfunção de excitação, de desejo e de orgasmo. Isto fisicamente deve ser trabalhado. Este é um estudo bastante interessante, foi desenvolvido no Irã, com mulheres que têm dor antes, durante e após o intercurso sexual. A função fisioterapêutica é feita como em todos os lugares do mundo, é um trabalho muito bem feito. O que essas colegas colocam é a dificuldade cultural que elas enfrentam. Elas dizem que todos os estudos são ocidentais, principalmente americanos ou da Escandinávia, e que na cultura delas é extremamente difícil que uma mulher vá buscar um atendimento, porque elas morrem de vergonha, passam a vida sem buscar ajuda de nenhum tipo, nem contar com um parceiro em nada. Isso acontece no mundo inteiro, nós sabemos, mas em algumas culturas isso se faz muito mais presente.
No climatério, observamos que é uma fase da vida em que muitas coisas vão acontecendo com mais intensidade para muitas mulheres. Os prolapsos, como já foram falados aqui nas aulas anteriores, as incontinências, as dores à atividade sexual, lombalgias de diversas origens que podem prejudicar e muito a questão da atividade sexual, da sexualidade desta mulher, não só por causa da dor, mas pode ser origem de uma disfunção maior. E as comorbidades, sem dúvida, nesta fase da vida, muito mais coisas vão aparecer. Então, o que fazemos? Tem que identificar essa dor pela percepção e relato da paciente e a avaliação do fisioterapeuta, o que realmente está acontecendo para ter todos esses sintomas e o que acontece de real que possa ser tratado. Principalmente dores pélvicas que não são relacionadas à atividade sexual, mas elas estão ali e atrapalham bastante a vida desta mulher. O ciclo da dor conhecemos bastante, né? Temos a penetração dolorosa, espasmo, dor, humilhação, a evitação sexual. O segmento ginecológico dessa mulher vai ser muito deficiente em relação a isso. E queremos também prestar atenção não só nas relações de mulheres heterossexuais, mas também mulheres que são homossexuais ou transgêneros e que apresentam todos os quadros que a gente pode colaborar muito ao tratar devidamente em todas as áreas da profissão. A mulher, nessa fase da vida, também muitas vezes vai apresentar as incontinências, bexiga hiperativa, incontinência ao coito, e eu trago aqui este exemplo, mulheres que confundem as suas sensações genitais em relação à excitação e desejo de urinar. São aquelas mulheres que estão nas preliminares, de uma atividade sexual e tem que parar tudo para ir ao banheiro porque tem vontade de urinar. Ela volta, 1 minuto depois ela tem de novo vontade de urinar e aí o elan todo já acabou. É uma mulher que precisa ser tratada de todas essas questões e, evidentemente, ressignificar, é uma linguagem bastante psicanalítica, ela vai aprender a ressignificar as suas sensações genitais. Os cones vaginais de diferentes pesos costumam ser bastante usados, mas há que ressaltar que eles devem ser usados quando a mulher foi realmente examinada e ela apresenta flacidez. Quando e como usar? Porque se a mulher apenas ouve falar do que se trata e quer ficar com a musculatura forte e ela já tem uma hipertonia, sem dúvida ela vai piorar muito. Então, isso deve ser trabalhado junto com um profissional que possa ensiná-la devidamente, examiná-la devidamente. Existem também dilatadores, vibradores. O treino disto daqui deve ser feito ao vivo, com o profissional médico ou fisioterapeuta que tenham a permissão de trabalhar com os genitais dessa mulher, porque elas podem se machucar e muito, quando não são devidamente orientadas. Alguns cuidados com a hidratação ou com a veiculação de ungüentos, o gel neutro, a gente usa bastante para fazer massagem perineal, e uma coisa bastante interessante é o uso do Bepantol. Bepantol é emoliente, cicatrizante, e ele tem sido, por muitas mulheres, usado também como lubrificante para o ato sexual, porque elas acabam relatando que tem bastante conforto com isso. Claro, cada pessoa é uma pessoa e cada uma vai reagir de algum jeito especificamente. Claro, também, o diagnóstico é frequentemente completado ou definido tardiamente ao longo do tratamento, porque enquanto essa mulher está sendo tratada nas diversas especialidades que lidam com ela, ela vai aprendendo muito sobre o seu próprio corpo, o corpo da sua parceria, o que é sexualidade, o que é função sexual, e ao aprender isso, esses sintomas podem se modificar bastante ao longo do trabalho. O tratamento, claro, é multiprofissional, mas principalmente interprofissional. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada a todas, excelentes apresentações.
Não temos questionamentos até o momento no chat, mas eu queria deixar um espaço para vocês, para as palavras finais, mensagem-chave que vocês gostariam de compartilhar, né? Assim, o que a gente não pode esquecer, assim, rápidas palavras, e aí vocês já vão aproveitando para se despedir da nossa plateia. Então, assim, o que eu acho é que o principal, que eu acho que todas nós falamos, né, é relacionado, lógico, eu falei mais da parte biológica e tal, do estrogênio, da testosterona, mas o mais importante é que essa mulher, nessa fase, ela realmente precisa de múltiplos profissionais, né, de uma abordagem multidisciplinar. Então, assim, não adianta nada eu, como ginecologista, ter a visão só para o genital dela, daí eu vou estar sendo contra tudo que eu falo dentro da sexualidade, de não genitalizar demais essa sexualidade, né. Então, eu não posso olhar para aquela vagina só como uma mulher com uma vagina atrofiada. Então, assim, na minha própria abordagem daqui, acho que eu falei tudo, assim, que a gente tem que ver toda essa parte, não tratar, né, eu não sei tratar isso, né, isso cabe a um psicólogo fazer alguma terapia, mas eu digo assim, cabe a mim enxergar isso, e, né, porque a paciente às vezes vem por mim, por exemplo, né, às vezes ela vem da psicóloga, mas às vezes é o caminho inverso, então ela vem para ginecologista. Então, você tem que, assim, a tua própria anamnese acaba sendo terapêutica, né, porque você conversa, você permite, você escuta ela, e aí com toda essa informação que você tem, você acaba encaminhando para o profissional adequado, que foi o que eu fiz, mandei a bola para ela. Muito bom, Marina. Quer complementar algo, Renata? Quero. Então, eu gostaria de contribuir com uma percepção minha no decorrer da minha trajetória em sexualidade, porque eu realmente, quando eu estava mais perto de ser ginecologista do que sexóloga, eu achava muito curioso que nos congressos de sexualidade se desse muito mais ênfase à atrofia genital do que ao uso de testosterona e libido. Eu achava assim, nossa, mas é tão fácil tratar o ressecamento vaginal, por que chamar a palestrante mais famosa, como eu já vi, Rosela Knapp, dar aulas sobre isso. E realmente, quando eu comecei a estudar a fundo, se a gente pesquisa em revistas de sexualidade, é mais comum a gente ver estudos falando do ressecamento vaginal, porque os impactos são devastadores e muito pouco explorados. Então, as mulheres muitas vezes acham que isso faz parte do envelhecimento e não trazem. Muitas têm relação sem falar para o parceiro que tem dor, muitas não falam para o ginecologista que tem dor, e depois que eu passei a falar para as mulheres que não tinham parceiro, olha, muitas mulheres nessa fase, quando tem relação sexual, tem dor. Então, se você voltar a ter relação, você pode vir me falar que eu te passo um creme. E eu me surpreendi, porque muitas disseram, então já me passe. Ou elas estão pensando em voltar a ter relação, ou elas estão tendo relacionamentos extraconjugais, assim, com pessoas comprometidas que não querem abrir para o ginecologista, mas que não é por isso que a gente vai deixar essas mulheres desamparadas. Então, o meu recado é realmente valorizar. É fácil tratar? É, mas a gente tem que investigar, senão essa mulher vai sair sem o tratamento. Obrigada. Muito bom. Chegou uma pergunta aqui no chat sobre, parabenizando todas, para falar a verdade, vocês receberam muitos elogios no chat, tá? Perguntas estão começando a chegar agora, mas elogios estão chegando desde a primeira apresentação, que foi a da Marina. Parabenizando vocês e perguntando um pouco se vocês têm alguma informação sobre implantes de gestrinona e função sexual, e uma segunda pergunta, perguntando sobre o uso de cremes à base de canabinoides para dor à penetração, se seria uma possibilidade para mulheres na menopausa. Pelo avançar da hora, se vocês vejam se vocês se sentem confortáveis de já trazer alguma informação, ou nós podemos preparar algum material e encaminhar, né, para o site da ABENS. A gente tem trabalhado com um site, então nós estamos desenvolvendo textos, informações, tira dúvidas, e todas essas dúvidas que não são respondidas aqui nos webinars, provavelmente vocês vão estar encontrando respostas logo, logo ali no nosso chat. Então, vocês querem já trazer alguma coisa? A gente passa para Carla, Mara. Na verdade, esse tema da gestrinona foi falado no encontro de testosterona e disfunções sexuais, né, que teve a Flávia Fairbanks, a Lúcia, e que falta realmente
informações na literatura que nos dê segurança, né? Então, muitas vezes o que freia a medicina é a segurança, né? A gente vê benefícios, mas não sabe se, como não tem estudos suficientes, se isso teria alguma repercussão a longo prazo, né? E o canabinoide é muito inicial essa conversa, né? Eu falei que eu tive num congresso online agora recente e foi discutido, assim, questões iniciais do uso, mas ainda muitas pessoas sem experiência, realmente isso já tá acessível para nós, né? Eu já fui sondada por laboratórios que fazem a venda desses produtos, mas eu realmente nunca prescrevi porque eu estou esperando que a literatura traga algo mais sólido para a gente poder usar. Eu acredito, pelo que a gente vê dos efeitos, né, tão significativos em outros quadros dolorosos, que possa ter um benefício, alguma coisa, mas a gente tem que fazer tudo respaldado pela literatura. Obrigada, Renata, perfeito. Vou passar a palavra para a Carla, para as suas mensagens finais. Então, eu acredito que, assim, embora a gente precise entender como um fenômeno amplo da vida da mulher, né, e esse olhar é necessário dentro dessa amplitude, o trabalho em si precisa ser bastante personalizado. Cada caso é um caso, a gente precisa, de fato, entender, né, essa subjetividade, porque a mulher, ela vem com a sua subjetividade, e é só a partir desse entendimento que a gente consegue, de fato, tirar, né, de cena o disfuncional, seja o disfuncional que está aqui, que está no corpo, que está na resposta, mas não é o suficiente. Eu acho que a gente trabalha muito para corrigir o disfuncional, mas a gente também precisa munir em cima do que é potencial nessa mulher. Então, eu acho que sempre vai ter algo em potencial, sempre vai ter, né, uma forma que a gente pode partir para construir o restante, uma forma que existe, que ela se sente mais confortável, da onde ela parte mais segura para construir todo o resto. Né? Então, obrigada, Carla. Eu que agradeço. Mara, sua mensagem final. Então, meu comentário final, acho que, na verdade, foi construído ao longo da apresentação. É necessário que a gente observe essa mulher em todos os seus aspectos, né? Claro que vamos tratar a questão da pelve, das questões sexuais, mas é tudo muito interrelacionado, e inclusive como ela encara o seu corpo e a sua genitalidade, digamos assim. O profissional tem que ter um ouvido atento. Eu acho que o profissional fisioterapeuta também deve se ater aos saberes de outras áreas que cuidam da sexualidade humana, né? Isso é importante, esse ouvido atento. Obrigada. Então, mais uma vez, agradeço a todos que estiveram conosco nessa sessão, e aproveito também para convidar para estarmos juntos na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 9h, para a sessão do Departamento de Cirurgias Penianas, né, com o tema disfunção erétil pós-prostatectomia, reabilitação e timing para o tratamento cirúrgico, tá? Então, muito obrigada, boa noite, e nos vemos no nosso próximo evento ABENS.